Salve, salve, rapaziada. Olha, nesse vídeo aqui a gente vai trazer analistas de futebol cravando. Esta é a maior oportunidade que o Vitória terá de sair da zona de rebaixamento. Se perder essa oportunidade, possa ser que não terá outra. Eu falo possa ser, porque é a palavra que eles vão usar aqui no decorrer do vídeo. E também, claro, analisando a tabela em si, rodada super importante. O Vitória enfrenta um adversário direto que hoje a diferença é de 5 pontos, mas o Vitória vencendo, o Vitória diminui para 2 pontos. Além de ultrapassar o adversário que está à frente dele, que é o Santos, que tem 3 jogos duríssimos. Enfrenta Palmeiras, depois Flamengo e depois Palmeiras novamente. Beleza que o Palmeiras novamente é exceção, é aquele jogo atrasado que vai ser colocado na data FIFA. Porém, o torcedor do Vitória terá que ligar a televisão, sentar no sofá e secar esta partida, porque será determinante para a permanência ou rebaixamento do Vitória. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai trazer um podcast que é muito conhecido e que já é figurinha repetida aqui do canal Nordeste no Topo, onde o Cássio Zipoli e o Fred Figueroa, eles detalham, destrincham a nível de importância essa partida que o Vitória terá, como repetido, falei aqui, no dia de amanhã, contra o Internacional, beleza? Olha, eu quero chamar a atenção para vocês, porque esses dias eu recebi um strike aqui no canal e os vídeos eles não estão sendo notificados. Então você que está vendo esse vídeo agora, aperte no botãozinho aí, ó, de se inscrever, de desinscrever e inscreva-se novamente, beleza? Deixa o like e compartilha para geral. Peço a vocês que compartilhem, porque é algo que vai ajudar ao algoritmo voltar a entregar aqui os vídeos do canal Nordeste no Topo, beleza? E claro, vocês vão estar dando essa moral aqui ao canal Nordeste no Topo, fazendo esse procedimento. Um oferecimento ao Auto Fácil, beleza? Seguro para o seu carro, a FS Entretenimento e, é claro, também a Precision. 3 patrocinadores aqui do canal. Vamos embora para o React. A ótica é a partir da perspectiva do Vitória, Cássio. Claro que a gente vai analisar o Z4, a sua extensão, que tradicionalmente chamamos de red zone, aquela área dos times que correm o risco direto de rebaixamento. Esse é o foco desse programa, mas com uma perspectiva direcionada para o Vitória. E eu diria, Cássio, que foi de todas as derrotas a que menos machucou no campeonato inteiro. O Vitória foi até Belo Horizonte, perdeu, como era esperado. Mas não jogou mal, não. Exatamente, fez um jogo digno, perdeu por 3-1, chegou a estar 2-1 ali o placar. Lucas Arcanjo está fazendo falta. Exatamente, Thiago Couto seguindo, né? As poucas chances que teve no Sport, não correspondeu, no Vitória vai escrevendo aí a mesma história. Mas a verdade, Cássio, é que depois da derrota lá no Mineirão, o complemento da rodada basicamente anulou aquele resultado. E eu trago aqui 3 jogos que foram fundamentais para isso. O principal deles, sem dúvida alguma, o resultado perfeito. Empate na Vila Belmiro entre Santos e Fortaleza, tá? Por que perfeito? O Santos tinha 1 ponto de vantagem, passou para 2, mas o Santos já tem vantagem nos critérios de desempate em relação ao Vitória. Então 2 pontos é aquele que você não alcança automaticamente. O problema é se o Santos fizer mais 1. Porém, nesse cenário aqui, tá? O Santos não desgarrou e o Fortaleza não chegou. Porque teve um momento que quase até o final do jogo o Fortaleza estava ganhando, o Santos ficava a 1 ponto do Vitória, mas o Fortaleza chegava de forma muito perigosa e com um jogo a menos, tá? Então, resultado perfeito na Vila Belmiro. Esse jogo a menos que, com a classificação do Atlético Mineiro à Sul-Americana, deve finalmente a galera jogar para essa data FIFA de agora, né? Não tem outro lugar para. E ainda que isso seja do Vitória, mas assim, é importante que seja o Vitória, tô falando do Fortaleza, mas é importante pro Vitória, claro, que esse jogo do Fortaleza aconteça. Saber exatamente a realidade do campeonato que você disputa, né? Sem os asteriscos. O próprio Santos vai jogar o seu jogo a menos nessa data FIFA, tá? Em Porto Alegre, Cássio, um 0-0. Confusão na série, tu viu o vídeo? Um 0-0 entre Inter e Atlético Mineiro, tá? O Inter o jogo todo quase com 1 a mais, não conseguiu vencer o Atlético Mineiro. E na Fonte Nova, veja só, o torcedor do Vitória aí
Deixa pra lá a rivalidade, já tá perdido esse ano mesmo, o Bahia já vai pra Libertadores mesmo. Tá? Foi melhor essa virada do Bahia, porque a consequência tá aqui embaixo, Cássio. Fortaleza, 28 pontos, tá em 18º. O Vitória segue em 17º, 31, a 2 pontos do Santos. E agora 5 pontos, tá? Do Inter, continua a 5 pontos do Red Bull Bragantino, a 5 pontos do Inter e a 6 do Atlético Mineiro. O Bragantino tá querendo provar que o Fred tava certo. Isso. Eu destaco, Cássio, esses 5 pontos aqui, porque esses 5 pontos podem ser tirados em 2 rodadas. E o que a gente vai ver agora é justamente a maior chance de ultrapassagem que o Vitória vai ter até o final do campeonato. Eu arrisco dizer que se não for agora, não é mais, tá? Vem pra tela, Cássio. A reta final, tá? Do Perfeito. Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui 32ª, 33ª rodada, data FIFA, tá? Data FIFA. Já posicionei o jogo entre Fortaleza e Atlético antes da CBF, tá? Assim, porque não tem muita margem. Não tem outra margem, então a gente já posicionou. E eu vou focar por enquanto aqui, Cássio, até a data FIFA, tá? Depois a gente analisa o resto da tabela. E é na Arena MRV essa partida. Exatamente. Então vamos focar só as 2 próximas rodadas e a data FIFA, porque depois tem uma pausa de 10 dias. Cássio, o Vitória faz 2 jogos no Barradão. Contra o Inter, um adversário direto, e o Botafogo. Eu não tô aqui dizendo que o Vitória vai somar 6 pontos. Mas são 2 jogos em que o Vitória tem perspectiva e entra em campo pensando nisso. Caramba, veja, o Inter tudo bem. Eu acho que o Botafogo não se encaixa nisso, não. Mas ele pensa nisso. Não, veja, ele pode pensar, mas esses jogos, nem foi o que você disse, eu já tô me antecipando. Mas eles estão em prateleiras muito diferentes. Estão assim. em prateleiras muito O diferentes. tiro do Vitória é contra o Inter. Certo. Se vencer, beleza, aí pega uma empolgação, mas, por exemplo, se não vencer, Aí já é um problema. porque o jogo contra o Botafogo não é. Porque a gente entre pode pensar aspas, em 4 pontos aqui. Veja, não é ganhável. Tipo, o Vitória não pode sair sem uma vitória desses 2 jogos. Certo. Então, assim, se não ganha do Internacional, claro que vai jogar em casa, vai tentar, pode conseguir. Mas, pra mim, tá longe de ser um jogo, a tabela acessível. Não, Certo. aqui, de jeito nenhum. O do Inter, sim. Então, Cássio, 4 pontos. Veja, Seria se fizer 6 pontos, é mais do que o Vitória tem sido no campeonato, muito por mais, exemplo. obviamente. Se fizer 4 pontos, eu acho que já tá. Detalhe, até 3, assim, o cara passa, porque a tendência, na hora que você olha o Santos ali, é demolidor. Exatamente. Então a gente Considerando que o jogo ganhável é o primeiro, a chance do Vitória sair do Z4 nessa rodada já é bem já é razoável. bem razoável, tá? A gente tem, então, o Vitória contra Inter e Botafogo, tá? O Santos com 2 pontos a mais contra Palmeiras, Flamengo e um jogo extra contra o Palmeiras de novo. Que esse é no Allianz, no caso. Exatamente. Então, Cássio, Veja, a tabela do Santos. Veja, ele fez 2 partidas. Detalhe, o Campeonato do Santos já poderia ter acabado. Isso. Porque ele enfrentou o Vitória em casa E o e o Fortaleza em casa. Não ficou em vantagem em nenhum momento, inclusive, tá? Assim, só pra deixar. Em nenhum momento ficou em vantagem. Isso aqui, na hora que termina o empate ali, obviamente para acontecer, Neymar voltou, vai tentar, é clássico, tem clássico contra o Palmeiras, são 2 clássicos, tem toda a relação, o primeiro jogo querendo ou não vai ser na Vila. Mas é um pouco daquele Ceará do primeiro turno que a gente vai pegar agora Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. A chance do Santos zerar aqui, existe. eu acho maior. Não sei se Do que é de vencer um jogo? do que o Vitória venceu os 2. Também acho maior. Assim, porque nesse momento, Flamengo e Palmeiras não tem Copa do Brasil. A Libertadores é só no dia 29 de novembro. Não há. Um tem 65 pontos, o outro tem, no caso, o Palmeiras tem 65 pontos, o Flamengo tem 64. O campeonato tá pau a pau. Não há. Tirando o Pedro que tá lesionado, assim, mas é lesão, mas não há absolutamente nada pra esses 3 jogos aqui não serem 3 mamutes do outro lado. Exatamente. Contra o segundo jogo contra o Palmeiras, Vitor Roque foi convocado. Mas também não vai ter Porque é data FIFA. No caso, aí o cara fala, o Palmeiras, mas é porque a gente já tirou o esporte aqui só pra justificar, porque O Flamengo também joga no mesmo dia, meio que foi o acordo. Exatamente. O Flamengo teve 2 convocados, tá? E o Palmeiras 1. Mas então, Cássio, de fato, a gente tem uma possibilidade de ultrapassagem, tá? Do Vitória em cima do Santos. Mesmo com o Santos jogando 3 jogos. Exatamente. Mesmo sendo 2 contra 3. De chegar na 34ª rodada depois da data FIFA com o Vitória já na frente do Santos. Ponto, tá? Esse índice que vocês estão vendo aqui no meio é aquele índice que a gente tem no nosso Power BI, Cássio, de índice de dificuldade da tabela. Que quanto menor o índice, mais difícil é a tabela pela frente. E dos 6 times que a gente Porque lista aqui, esse índice, ele se refere a uma média da colocação do adversário, né? exatamente. Então, se é menor, significa que ele tá mais alto na classificação. Exatamente. O Santos, nos seus últimos 8 jogos, o Santos vai enfrentar, em média, o 8º colocado, em média. Né? Porque vai pegar o primeiro, mas pega o Sport, que é o 20º, pega o Juventude.
Eu concluí, vai fazer só uma observação. Esse número, ele obviamente, ele vai até aqui. Sim. Tipo, a tabela do Santos é a pior, beleza. É a pior agora. É a pior aqui. Passou aqui, acabou. Quando a gente trouxer essa mesma Tirando o estatística Cruzeiro. ao fim da data FIFA, se a gente fizer um raio-x ao fim da data FIFA, o Santos não vai ter mais a pior tabela. Deve ter um cenário. Por isso que eu falei, na abertura desse quadro, eu falei, vamos até desconsiderar um pouco o que vem depois da data FIFA. O foco aqui, de fato, vai até ali 15 de novembro, tá? Então, o Santos tem a pior tabela, o índice 8.1, tá? Dessas 6 equipes, tá? O Vitória tem 9.7, é a segunda pior, tá? O Ou detalhe. seja, uma tabela contra adversários G10. Isso. Nessas cores que estão no gráfico, vermelho são os 2 times que lutam pelo título, tá? Em azul, os times que vão para Libertadores. Em laranja, os confrontos diretos. E verde, Sport e Juventude, tá? Que são os times que Virtualmente rebaixados. estão Né? basicamente rebaixados. Mas vamos, Cássio, multiplicar os alvos. Se o Vitória vence o Inter nesse meio de semana, o Vitória fica a 2 pontos Por do isso Inter. que eu falei do vídeo. A saída do Beira-Rio foi muito hostil, assim. Muito, muito. Porque tu olha a tabela, é só a gente que a galera... O Vitória fica a 2 pontos do Inter, tá? E o Inter vai jogar depois em casa contra o Bahia, que é um time de 2 faces. Fora de casa não responde tão bem quanto na Fonte Nova, mas é um time mais forte que o Inter. Então é um jogo chato pro Inter. Um jogo proporcional, E não até vai eu diria. ter qualquer relação de Não, nenhuma, se o Bahia perder, Não, não tem. Isso aí já foi. Nem faz parte mais aqui desse contexto. E tem o Red Bull Bragantino, Cássio. Que a gente vai ter uma tela daqui a pouco sobre esse Red Bull Bragantino, que enfrenta o Corinthians em casa e o São Paulo fora. Eu disse pra gente só focar até aqui. Perceba que depois o Red Bull Bragantino tem, basicamente, uma sequência de confrontos diretos, tá? Numericamente é a tabela mais fácil, mas eu acho que no papel a banda toca diferente, tá? Porque são muitos confrontos diretos. Agora ele vai ter o poder de enfrentar Vitória e Fortaleza lá em Bragança. Como o Santos teve. Como o Santos teve e não aproveitou. Dito isso... Se o Bragantino cair, vai ser um dos maiores acertos da sua carreira, viu, Fred? Obrigado. Sim. Será a maior pipocada da história, eu diria, né? Bragantino que com 10 rodadas eu acho que tava liderando o Brasileirão. Sim, Caio. E a gente vai falar mais do Bragantino ainda nesse programa, tá? Antes, a gente vai passar por essa tabela, que é um clássico, tá? Dos nossos raios-x, em que a gente traz todo aquele contexto. Hoje eu já trouxe os escudinhos das posições estratégicas, porque vocês não sabem, muitas vezes sai no erro da gravação. O cara se pergunta, Fred, aquele 32 ali é quem? Aí, meu irmão, me foda não. Mas agora eu já vim preparado, tá? Aqui, Cássio, a gente tem... o Vitória tem 31 pontos, né? Só 3 times Só escaparam. para o posicionamento pelo escudinho. Quando o escudinho tá bem no meio de 4 números. Ele se refere a qual? Representa aqui o da direita, o que escapou, tá? Certo. Esse Atlético Paranaense representa o 31, Certo. tá? O Fluminense representa o 27 e o Avaí o 30. Ok. São 3 times, Cássio, que escaparam com 31 pontos ou menos, tá? O Atlético Paranaense de 2008 tirou 3 pontos. O Fluminense Esse é o que distorce. né? de 2009, que tem uma distorção completa, Tirou que tirou 10. 10 pontos em relação ao Curitiba. E o último jogo é contra o Curitiba, no Couto Pereira. É o centenário do Corinthians. É, que vira a batalha Quebra, o estádio vem abaixo, tá? E o Avaí, tá? que tirou 5. Que tirou 5. Assim, como o Fluminense fica à parte e do Atlético Paranaense é muito circunstancial, 3 pontos ali tá muito na briga, Isso. o exemplo mesmo que sobra aí pra mim é o do Avaí. Mas o Santos tá a 2, então ali a conta do Santos é a conta Não, é porque você estava falando do Santos, eu estava falando em relação ainda ao Red Bull, né? ao Bragantino. Que aí o Santos tá 5. Mas é um bom gancho mesmo, Cássio. Aqui a gente tem um ano, que é 2013, que foram 7 pontos, mas esse ano não vale, porque é a Portuguesa que perdeu o caso Everton. Tá? Esses 39 da Portuguesa, na verdade, significam um rebaixamento, porque a Portuguesa foi punida e perdeu pontos no campeonato. Tá? Então, E teria caído com 45, teria no Isso. final das contas, se não tivesse tido a dedução de pontos, teria sido uma classificação final bem exato. elevada pro rebaixamento. Aí depois disso a gente teve uma sequência de temporadas, Cássio, até 2020, que foi só 1 ou 0 ponto, que basicamente você não tinha Meu amigo, que pipocada do Atlético Paranaense e do Criciúma, né, velho? mudanças significativas. Nos 3 últimos anos, tá? Foram 3 pontos buscados. Agora, eu arrumei aqui um recorte de estatística que é pro torcedor do Vitória recortar e virar mantra da semana. Nos últimos... Se me chamar, eu vou. se me chamar, eu vou. Pode me convidar, viu? Porque esse gancho que eu arrumei, Vamos ver. nos últimos 7 anos, tá? O 17º, todas as vezes, escapou. Caramba! Acabou de cravar. Nos últimos 7 anos, o 17º sempre escapou. E eu diria que nos últimos 10, apenas uma vez não escapou. Vários tipos de torcedor de qualquer clube. Tem uma parte que nesse momento eu disse, pô, é isso aí que eu tava precisando.
Mas eu tô dizendo que eu conheço várias pessoas, porque eu sou dessa outra parte que você tá agora. Essa outra parte é a seguinte. Eita, cara. Olha quem vai quebrar A escrita. a corrente. Olha quem vai quebrar a corrente, meu irmão. Infelizmente, eu sou, historicamente, na minha vida, eu sou dessa. Juventude 2018. Botafogo 2019. O Sport de Jair Ventura em 2020. O Juventude de Jair Ventura em 2021. Cuiabá 22, Vasco 23 e Red Bull Bragantino 24. Todos eles eram 17º colocados na 31ª rodada. Cara, já reta final pra. Nenhum deles caiu. É. Sempre, É um dado animador e. Ou seja, o laço que durante boa parte a gente achou que estava dado no Z4, e talvez ainda esteja, mas esse laço, em todas as últimas 7 temporadas, fica puxando ali. puxaram o fio e rasgaram. Sabe o que é que parece? É um brinquedo muito anos 80, que ficava aqui, aí tem uns palitinhos, que aí você vai tirar. Cai ou não cai? Não sei. Eu acho que era. Aí você tem um palitinho, aí vai tirando até Acho que é cai ou não cai Aí, o nome do brinquedo. é mais ou menos. Tá. Faz bolinha de gude em cima, né? O Z4 tá ali, mas de vez em quando o cara chega ali, tira um pedacinho, tira outro aqui. Tinha dois desse estilo. Tinha um cai e não cai, que eram as bolas de gude, você tirava O que eu tô falando isso da bola de gude. E tinha aquele pula pirata, né? Aquelas espadinhas, que aí você tirava as espadinhas. Aí ele pulava. Acho que você colocava a espadinha, era ao contrário. Aí Esse pulava, desse. né? A lógica era a mesma. Imagina brincadeira com bola de gude. É isso. Tá? Então esse é o quadro que a gente sempre traz aqui nos programas, tá? E dessa vez eu trouxe esse recorte aí que você pode guardar como esperança ou como... Se der certo, parabenizo o Fred. Se não, a culpa foi minha. Se né? der errado, cobre o cara. Porque, meu irmão, tava todo mundo calado aqui. Aí o cara descobriu. Loucura, viu? Loucura, viu? Estatística, Fred Figueiredo e Cássio Zipoli, esses caras entendem, meu irmão. Fizeram o trabalho dele. Agora faça vocês, compartilhem esse vídeo. Também sigam lá o NE45. Beleza? Vou estar deixando na descrição aqui o link.